Oi pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras. E desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua história, pela sua trajetória, pela sua caminhada, pela sua cura, pela sua perseverança e por você fazer parte de um processo de libertação emocional, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Narcisista, vamos falar dele. Nem toda a manipulação do narcisista dá certo. Nem toda. Porque se desse tão certo como eles desejam que dê, as vítimas não acordavam e não saía a tempo. Então eu vou repetir, nem toda a manipulação do narcisista dá certo. Aí o que acontece? Quando você acorda dentro desse relacionamento onde ele ainda não conseguiu te arrebentar, é um narcisista que termina arrebentado nele mesmo, porque ele sabe que ele não conseguiu destruir você totalmente. Então toda máscara, por mais bem colocada que ela esteja, uma hora ela solta da cara, uma hora ela cai, uma hora a água lava ela, uma hora a realidade vai aparecer. Então quando a vítima se cura, o narcisista começa a lutar contra ele mesmo. Ele não consegue compreender como você viu, como você saiu, como você se curou e como ele ficou com a própria máscara dele. Porque a cura é para a vítima, não para o narcisista. Então o narcisista começa a lutar contra ele mesmo o tempo todo e isso dói nele o dobro do que doía em você. Então o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai seguir por aí, nem sempre na sua direção, mas estilando ódio, raiva. Mas calma, que ele não quer que esse ódio, que essa raiva atinja você. Esse ódio e essa raiva consome ele mesmo, por ele não ter conseguido completar o que ele queria com você. Ele fica se perguntando o que é que ele fez, onde ele fez, por que ele fez e como ele fez, que não conseguiu ver a sua total destruição. Aonde é que ele errou para que você saísse sem antes ser destruída? Mas ele não deixa você perceber que ele está se indagando. Porque na mente do narcisista ele nunca erra com ninguém, ele nunca falha. Mas quando ele vê que você saiu antes dele completar o plano dele, então ele vai ficar engasgado com esse serviço mal feito dele, porque ele não conseguiu te destruir. Então a sombra do narcisista é aquilo que ele rejeita nele. E essa sombra que ele rejeita nele é que ele joga para quem convive com ele. Então ele quer que, mesmo depois que ele não esteja mais na vida da vítima, ela se sinta assombrada com a presença dele, com a voz dele, com o cheiro dele, com o falar dele, com o gritar dele, com o que ele queria, com o que ele gostava, como ele fazia. Ele quer que a vítima se sinta assombrada com algo que lembra quem ele era. Então, a partir do momento que a vítima não se liberta dessa sombra, porque tem umas que não buscam a cura e tem algumas que demoram mais para alcançar a cura, essa vítima começa a se ver como ele. E essa é a intenção do narcisista, fazer com que a vítima se veja como ela. Entendeu? E acabou para mim. A vítima começa a se ver nela a sombra, e essa sombra não é dela, essa sombra é dele, e ela começa a imaginar, então acabou para mim. Só que na verdade, quando você acorda, você não aceita mais de forma nenhuma os abusos do narcisista, é você que tem que acabar com as chantagens dele. É você que tem que acabar com a história triste que ele te contava. É você que acaba com as manipulações dele. Porque a vítima acordou. E uma vítima acordada, ela não permanece no mesmo lugar recebendo abusos. Veja que o narcisista busca cada vez mais por vítima, sempre buscando uma nova pessoa para se integrar no ciclo abusivo. Porque, na verdade, cada vítima que ele busca para esse ciclo abusivo, é como se essas vítimas fossem ajudar ele a se integrar na sociedade. Ele precisa, gente. Ele precisa de vítima para que ele seja visto na sociedade. E na sociedade ele precisa ser visto como o normal. Enquanto as vítimas estão,
ali, sem entender, a maioria não entende, elas estão no isolamento. Esse isolamento, ele pega a vítima no emocional. Após várias sessões de feridas, né, de palavras, né, que magoam a vítima. Você não é, você não tem, você não pode, você não faz. Se não for eu, você não estaria viva. Se eu não tivesse, se eu não pudesse, você nem aqui estaria. Tipo, se eu te deixar, ninguém mais vai te querer. Quem é que vai querer você? Só palavra destrutiva. Eles não sabem construir um momento sequer de palavras bonitas com uma vítima. Por quê? Porque ele tem essa pessoa como vítima dele. Então dele não vai sair nada que eleva você. Então eu quero que você entenda que vivendo com o narcisista, a vítima começa sem querer a pensar como o narcisista pensa. Não é porque ela quer, é porque ela foi trabalhada para começar a pensar como eles pensam. Aí essa vítima, sem saber, né, na maioria das vezes, até depois de um descarte, ela começa a ir buscando informações que levam ela até esse narcisista. Para que ela saiba o que ele está vivendo, com quem está vivendo, o que está fazendo, se está melhor do que antes. E isso é uma armadilha. Ele quer que você pense nisso, para que você imagine que tudo que ele esteja vivendo agora seja melhor do que quando você vivia com ele. Mentira, mentira e mentira. Eles só colocam novas vítimas para poder colocando uma no lugar da outra. Eles arrumam nova vítima para ir colocando uma no lugar da outra. E essa vítima vai ficando cada vez mais no emaranhado do narcisista. Então ele gosta de ver a vítima sem saída. E como ele faz isso? Com os gatilhos que ele aplica para confundir o entendimento dela em relação àquilo que ela viu nele. O narcisista gosta de destruir tudo que tem de mais bonito na vida da vítima e fazer ela se sentir como se a vida dela não tivesse nada de especial para ninguém. Só que a sua vida tem muito de especial para muita gente. Só nunca vai ter nada de especial para ele, porque ele não é especial para ninguém. E se cada um só doa aquilo que tem, não espere outra coisa, porque o narcisista não tem. Como se dentro dele a vítima não fosse enxergar o vazio que ele carrega. O silêncio do narcisista nunca foi sobre você, nunca foi para te afetar, nunca foi para te magoar, nunca foi para te funilar, nunca foi para te migrar, nunca foi para te adoecer. O silêncio do narcisista fala mais sobre o que ele carrega nele. Ele tem uma mente turbada e atormentada. Só que quando ele fica nesse silêncio, ele pretende que esse silêncio te afeta. Como a vítima não sabe do que se trata, ela se sente ofendida com o silêncio que vem do narcisista. Só que o silêncio fala mais sobre as perturbações dele do que sobre você. Então ele precisa, né, ativar para outras vítimas, após fazer o silêncio com uma, para que também ele tenha tempo de adoecê-las. Assim como um dia, né, um tempo, num momento, numa temporada, ele conseguiu calar as ex-vítimas, silenciar, amordaçar e adoecer com esse comportamento dele. E, na verdade, quem se cala é a vítima. Só que a vítima, por ela ser empata, ela não existe para ser uma pessoa calada, porque ela é sã, ela é normal, ela é comunicativa, ela é feliz, ela é alegre. Então, quando alguém silencia ela, é o mesmo que colocasse uma mordaça na boca dela e dissesse para ela: a partir de agora você não fala mais. E sendo assim, ele começa a drenar tudo que tem de bom na vida dessa vítima. Ela vai se sentindo sem força, né? Amedrontada, na maioria das vezes ameaçada, porque ela não consegue entender o porquê que ela está se silenciando diante de tantas dores. Ao mesmo que ela tivesse vontade de falar para alguém, mas ao mesmo tempo ninguém vai saber ouvir ela. Então o narcisista, além dele fazer tudo isso com a vítima para poder manter ela adoecida, primeiro ele adoece, depois ele quer manter ela adoecida. Ele não quer que ela saia para a cura. Ele também gosta de impressionar. Tá pensando que não? O narcisista gosta de impressionar a vítima. Veja que quando são várias vítimas,
ele some e aparece dentro de um tempo em outro tempo. De tempo em tempo ele está com uma máscara diferente. Para ver como você vai reagir entre uma máscara e outra que você desconhece. Então, não é sobre o que você tem para entregar, é sobre o que o narcisista é e ele não aprendeu a receber. Ele não recebe nada. Mas ele precisa fazer com que você receba tudo que é dele na sua vida, para que você se sinta insegura. E enquanto você se sente insegura, ele vai se sentindo o poderoso narcisista. Para o narcisista, quanto mais ele percebe que algo nele te deixa feliz, vamos supor que ele faz alguma coisa que te deixou feliz. Se ele perceber que essa coisa te deixou bem, ele vai tirar essa coisa e vai piorar 3 vezes o comportamento dele com você para te deixar cada vez pior do que as outras vezes que ele te deixou mal. Porque ele precisa fazer com que a vítima se sinta mal nela para que ele se sinta bem nele. Dele não pode sair nada. Ele não pode te deixar em paz. O desejo do narcisista é tirar realmente toda a paz que tem e que a vítima carrega no coração dela. Te ver para baixo é um troféu para ele, para o narcisista. Tanto que você nunca sabe qual será o próximo estado dele e a vítima fica ali sem saber. Ih, tá para chegar, tá na hora, tem que resolver isso, tem que... eu esqueci tal coisa, eu não fiz tal coisa, não. A mente dela começa a viver em função de agradar o narcisista. Eu quero que você entenda. Dentro de um ser narcisista, é barulho demais na mente dele. Ninguém pode acalmar o ódio e a raiva que ele carrega dele ser assim. Mas ele não aceita que ele é assim. Ele culpabiliza os outros por ele ser narcisista. Eles são como um mar bravio, agitado, que não pode se acalmar. Em tempo nenhum, dificilmente você vai ver um narcisista calmo, nele, com ele, ou refletindo isso na vida das vítimas que convivem com ele. O ser nunca vai compartilhar nada que vai alegrar o seu dia. Até porque ele não tem nada. Então ele vai tentar ofuscar o que você carrega de bonito. Porque o que você carrega de bonito vai ficar apontando para a vida sombria que ele tem. E eles são bem disfarçados, narcisistas são bem disfarçados. Durante o relacionamento com a vítima, ele vai extrair o máximo de informações que ele puder sobre essa vítima. Ele precisa de muita informação sobre você, para que ele aperte os gatilhos certos e ele consiga manter a vítima focada no que ele está fazendo. E quanto mais ele busca informações sobre você, a vítima começa a entender que o narcisista está interessado nela. Não é verdade isso. Ele só quer saber o que você deseja para que ele se apresente a você exatamente aquilo que ele vê você desejando. Aí parece que ele vai apresentar para você tudo isso que ele viu que você deseja e agora a vítima se sente até abastecida. Realmente ele está sendo para mim aquilo que eu pensava, que eu esperava durante esse momento. Só que depois ele vai negar tudo. Ele vai tirar exatamente tudo que ele te ofereceu, porque ele tirou, porque ele nunca deu. E o lugar fica vazio, fica num vácuo. Na verdade, ele nunca te deu. Ele não alivia nada. Além dele não aliviar, o que acontece? A vítima entra em abstinência. Quem entra em abstinência é a vítima. Porque ele causou essa dependência nela, esperando um pouco mais dele. Como se a qualquer momento ele fosse voltar para doar aquilo que um dia ele soube doar, mas na verdade ele não doou, foi nada. Para que ele se sinta melhor nele, ele precisa humilhar a vítima em extremo. Então ele treina a vítima a depender dele. Exatamente isso que eu acabei de falar. Ele treina a vítima a depender dele. E assim ele vai exercendo domínio e controle sobre essa vítima. Domínio e controle sobre essa vítima. É como se eu estivesse mostrando para essa vítima que a vida dela não tem graça mais sem a presença dele. E tudo começa a ficar muito difícil para a vítima. Parece que está ficando fácil para o narcisista, mas vai ficando cada vez mais difícil para a vítima.
Para o narcisista, a sua dor não é nada. A vítima está sentindo dor porque ela é fraca. Eu não sinto nada, não estou vendo nada disso. Você está chorando à toa, está reclamando à toa. Você tem mais do que você merece, sabe? Ele não vai parar para olhar a sua dor. Ele não quer. Ele não quer ser alguma coisa ou algo que alivie o que você está sentindo. Pelo contrário, ele quer fazer alguma coisa que piora aquilo que já está ruim. Então, quando a vítima se põe de pé, veja bem, quando a vítima se coloca de pé, ela está dizendo para o narcisista que ela não precisa dele para ser feliz. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu sei como me fazer feliz. E não vou passar o resto dos meus dias olhando para o que você está fazendo, para gatilho seu, que eu não tenho nada a ver com você, e eu não tenho nada a ver se você escolheu ser narcisista. Foi a sua escolha. Você é ruim porque você quer ser, tá? Os espíritos malignos tiram proveito dessa situação, sim, porque a pessoa dá brecha para eles poderem entrarem e fazer morada na vida dessa pessoa. Mas tem muita parte no narcisista que é coisa ruim dele mesmo. Ele é ruim mesmo. Ele é perverso mesmo. Ele sente alegria com a dor que ele causa nos outros, sim. Dá prejuízo nos outros, para ele é gratificante. Já que ele não é, ele não tem, ele não pode, ele não resolve, por que alguém vai brilhar no lugar dele? Nunca. Ele nunca vai aceitar que alguém é melhor que ele, né? Então, você entendendo isso e compreendendo um pouco mais sobre quem é o narcisista, você jamais vai aceitar ser vítima nas mãos dele, até porque ele não tem nada para te oferecer. Fica com essa reflexão. Que Deus abençoe você. Muito obrigada pelo seu carinho e até o próximo vídeo.